Vocês podem falar porque só vai estar disponível lá no, no Ava mesmo, né? Aqui. Lembra que a gente ia começar a fazer as aulas de forma quinzenalmente? Só que aí, quando a gente ia ter a nossa primeira aula vaga, e aconteceu essa questão do coronavírus. Eu queria propor para vocês, deixa eu pegar aqui. Aqui é nosso calendáriozinho. Até então, eu fiquei muito feliz que muitas pessoas, eu sei que a turminha é pequena, mas muitas pessoas. Deixa eu ver se tem aqui. Mecânica dos fluidos, deixa eu tirar essas coisas. Muitas pessoas. A turminha é pequena, né? Mas eu fiquei feliz que vocês entregaram a atividade. Então, teoricamente, ó, a gente teve aula sempre ainda até então, né? Aí no dia 19 ia ser aula cheia, né? E no dia 26 ia ser a folga, que é hoje. Devido a esse coronavírus, eu pensei. Se bem que, gente, eu ia pensar de fazer quinzenalmente, mas eu receio que as nossas provas vão serem aqui, ó, dia 23 e 24. Então vamos fazer o seguinte: no mês de março e no mês de abril a gente vai fazer normal, até 8h20, pode ser? Alguém me responde? Oi? Pode ser. Pode, porque eu não sei se a gente vai chegar e já vai ter prova, né? O ruim é que vocês vão estar toda quinta-feira aqui em abril, né? Não sei até quando vai continuar essa coisa do coronavírus, mas eu acho que por enquanto é melhor, né? Assim, para mim, eu acho que assim, é ruim, mas também é bom porque, por outro lado, a gente ficar, tipo, das 7 às 10 na frente do computador fica meio chato, sabe? Não é o mesmo que estar na sala de aula, por esse Sim, motivo. sim. O ruim é que vai, tipo assim, a gente teria uma folguinha, né? Em 15 e 15, mas por enquanto vamos continuar assim. Bom, todo mundo tá com o caderno por perto? Vou Posso ouvir pegar. um sim? Posso ouvir um sim ou não? No chat também, quem não quiser falar. Deixa eu ver. Beleza. Hoje, antes da matéria de fichamento, a gente vai falar um pouquinho. Calma aí. A gente vai falar um pouquinho sobre citação. Alguém sabe, alguém já usou citação nos trabalhos? Alguém pode me dar um retorno? Pode falar no chat também. Alguém sabe o que é citação e quer falar? O Rafael falou que usou citação direta, né? Por meio de aspas. Ok. Tainá, já usou? Maina, pode colocar no chat se não quiserem falar. Como? Se alguém já usou Citação? citação, isso.
Ah, Ou sim. se não Entre souber o que aspas. é só falar. Não sei, professora. Isso. Quando você quer representar a fala de alguém ou algo que Sim. você tirou de algum lugar. Você quer citar a fala de alguém, né? É bem intuitivo. Vocês já fizeram isso em algum trabalho? Tainá falou De... que sim. Aqui a gente tem a diferença da citação direta e indireta. A direta é quando a gente faz a transcrição de toda igualzinho da parte para o nosso texto, igualzinho da parte da obra do autor consultado. Já a citação indireta só tem as ideias baseadas ali no texto. Por exemplo, aqui a gente tem uma introdução de um artigo. Essa daqui é uma citação indireta. Observe aqui que tem várias pessoas que algumas ideias, por exemplo, aqui, o atual currículo orientado pelas diretrizes curriculares nacionais deve englobar conhecimentos biológicos, humanos, técnicos e os que compõem a dimensão cultural do movimento humano, tal como os jogos, danças, lutas, ginásticas e esportes. Então, aqui, o autor desse artigo citou de forma indireta algumas ideias de Andrade Filho, 2001. E observe aqui, podem colocar no caderno de vocês, citação direta. Indireta, desculpa. Quer ver? Vou colocar assim, ó, uma sugestão para vocês participarem comigo, senão fica muito. Opa, desculpa. Muito só eu falando, por exemplo. Vou tirar o WhatsApp aqui no. Por exemplo, aqui, ó, citação direta, vocês colocam lá no caderno, né? Citação indireta, né? Falei errado de novo. Indireta. Dois pontos. Só engloba as ideias, né? O texto baseado. Aqui vou colocar com texto baseado. Aí coloquem o primeiro exemplo, por exemplo. Aqui, um asterisco. Aí representam, assim, alguma coisa ali no caderno de vocês, assim, que é o texto baseado. Aí podem até usar o nome de vocês, né? Por exemplo, o meu sobrenome, Kripel. Dois mil e onze. Essa é uma forma. Vocês podem até colocar uma observação. Essa forma aqui, no final, tem que ser com letra maiúscula, vírgula e o ano. E para separar os autores, como a gente viu no slide, é ponto e vírgula. Deixa eu voltar nos slides. Entenderam aqui? No final, letra maiúscula, com o sobrenome, ó, Azevedo. Né? Aqui tem dois autores. Professora, você está mostrando outra tela sem seu slide? Agora eu estou mostrando o slide. Antes eu estava mostrando tipo pente. A minha tela está travada, então.
É? Sim, ficou no slide o tempo todo. Alguém mais travou? Eu vou mandar um Não, print aqui, tá? eu tava trocando Vou do mandar um celular pro print. quando eu ligava o notebook. Vou mandar um print do que eu tava escrevendo, assim, só pra mostrar pra vocês. Deve ser alguma coisa de conexão, tá vendo? Eu tô fazendo assim. Tá horrível. Eu vou comprar a mesinha digitalizadora. Espero que a gente já esteja em breve em sala de aula, né? Mas qualquer coisa você vai me ouvindo, tá? Deixa eu ver se tá no slide, tá. Então, essa é a primeira forma. No finalzinho, ó, entre parênteses, no finalzinho, separado de ponto e vírgula. Ah, professora, e quando tem dois autores? Aqui tá vendo? Dois autores, por exemplo, Clipel, ponto e vírgula, Vieira, vírgula, 2020. Então, é ponto e vírgula, ok? Vocês podem colocar essa observação. Bom, outra forma que vocês também devem conhecer das citações indiretas é quando a gente cita dessa forma, ó, segundo Zavarese, entre parênteses aqui 2019, na década de 1980, os conteúdos discutidos durante os cursos de graduação em educação física se distanciavam da realidade dos profissionais atuantes, lá, lá, lá. Então, a segunda forma, né, de citar, vocês podem colocar lá, eu vou de novo compartilhar o Paint. Ai, deixa eu tirar. Ainda estou nessa tela. Professora, pode me explicar de novo essa parte aí? Texto baseado. Esse rabiscadinho é o quê? Calma aí. Do slide? Sim. Calma aí. Deixa eu voltar para o slide aqui. Você pode repetir a pergunta, por favor? Naquela outra tela que tava. Só porque No eu Paint? não. Isso, eu não consegui acompanhar aqui. É porque eu queria que vocês fizessem, só se vocês quiserem também. O que a gente foi estudando hoje, vocês vão fazendo tipo um resuminho no caderno, entendeu? Sim. Então, é porque eu não consegui Aí, por passar essa exemplo, aí parte. eu tô simulando o caderno de vocês. Por exemplo, aqui, citação indireta. Hum? Texto baseado. Tipo assim, no autor. Deixa eu colocar aqui, né? No autor. Autor citado, coloquem. É porque aqui fica muito ruim para eu escrever. Aí o texto está baseado aqui, ó. E aí cita no final. Um exemplo aqui é se vocês estivessem me citando, seria Clipel, vírgula, 2011, por exemplo. Aí Entendi. existe outra forma, entendeu? Sim, sim, sim. No caso, é o texto baseado no autor. Então, ele vai dar algumas linhas ali de texto. E é sempre no final essa citação? Ou pode ser Essa no citação meio? indireta, sim. Por exemplo, eu peguei um artigo qualquer. Eu quero Uhum. meio que dar uma resumida na ideia do autor. Sim. Eu não quero transcrever igualzinho. Então, eu uso essa citação indireta, entendeu? Por isso que é o texto baseado. Entendi.
essa primeira aqui, ó, aí a segunda, essa eu tinha mostrado para vocês, um exemplo. A segunda forma é, por exemplo, aqui, segundo ou conforme, agora vou colocar aqui, ó, conforme, dá para entender que é conforme, aqui é só a primeira letra maiúscula, Tripel, 2011. Opa. 2011. A educação física deveria ser mais discutida nas diretrizes, entendeu? Tipo, aí você, a partir da ideia do artigo que você está pesquisando, você vai falar com as suas palavras. São duas formas. Uma no finalzinho, que é essa daqui, e uma assim dentro do texto. Deu para entender? No caso, a primeira você compartilha um pouco da ideia que o autor quis passar, e no caso fica nítido isso para a pessoa ver. E a segunda fica Também como se é. fosse meio que indireta, né? Não, as Assim, duas são indiretas ainda. mas de uma forma que ela não fica explícita, né? A pessoa dá a entender É, que é de acordo com aquele autor, mas não fica, não tem nenhum pedaço do texto dele. não. Agora a gente vai para as diretas. É capaz de vocês terem feito mais dessa. Deixa eu só ver se alguém da matéria está falando aqui no WhatsApp. Não. Deixa eu voltar lá para o slide. Então é o seguinte, ó. Ó, indireto, olha aqui em cima. Aqui é porque tem vários autores, mas podia ser só um, entendeu? Então, aqui a gente tem citações indiretas dessa forma e dessa forma, né? O texto é baseado na obra do autor consultado. Agora, vocês podem colocar outro tópico lá no caderno de vocês. Citações diretas, né? Aqui tem até... Opa, saiu. Citação diretas. Então, lá no caderno de vocês, por favor. Vou tirar aqui. Porque, por exemplo, na prova vai cair algumas questõezinhas assim. Qual que é o jeito de citar certo? E aí vai ter múltipla escolha. Então, é interessante vocês fazerem um resuminho assim no caderno. Aí agora vocês... Calma aí, deixa eu ver como é que eu coloquei. Agora vocês colocam citação direta. Opa. Vamos lá. Ai, droga. Citação direta. Ih, não tô compartilhando, né? Citação direta. Direta. Né? Aqui já é o transcrição textual. Vou colocar esse nome aqui. É o texto escrito da mesma forma, né? Transcrição textual. E aí agora a gente vai ver exemplos. Da mesma forma que a gente tem tipos de citações indireta, a gente tem formas de citações direta. Então vamos lá. Aqui.
por exemplo, aqui. Observe que, como o Rafael ou Jefferson falou, a citação direta tem que estar entre aspas, né? E ela pode estar no decorrer do texto até 3 linhas. Ó, as citações diretas no texto de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas e as aspas simples aqui vão estar dentro da citação. Então, por exemplo, aqui, ó. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Esse colchetes aqui, estão vendo aqui, e 3 pontos, é porque a frase não terminou, ela continua. Então, aqui lá no nosso resumo, a primeira coisa aqui vamos colocar entre aspas. E outra coisa, olha a citação aqui. O autor, vírgula, o ano, vírgula, e a página. Então, é muito importante isso. Na citação direta, a gente tem que colocar a página. Então, vamos voltar lá no nosso resumo. Então, aqui, o primeiro exemplo. Pode mandar as dúvidas no chat também, tá? Daqui a pouco eu olho lá. Então, aqui, entre aspas, aqui tem o texto, transcrição até 3 linhas, né? E aqui eu vou colocar meu nome de novo, tá? Tem que ser Clipel. Pode colocar o de vocês. O ano. Ih, vai ficar grande demais aqui. Continua, tá? Página 34. Fecha o parêntese. Essa é a primeira forma. Ok? Vamos ver aqui, alguém falou. Será que A Tainá saiu, né? Voltou. Oi? Não, 10 minutos atrás ela falou que ainda estava na outra tela do slide, lá no grupo. Ah, mas isso é questão da internet, às vezes? Não sei. Bom, essa é a primeira forma, né? Agora vamos para outra. Vocês podem colocar uma observaçãozinha aqui desses, ó, desses colchetes aqui, os 3 pontos, é para quando continua a ideia. Outra coisa aqui, ó, outro exemplo. Barbor, abre parêntese, o ano e a página. Ah, esse daqui é importante, tá vendo? Ó, porque descreve 2 pontos. Abre aspas duplas, escreve, e às vezes você quer uma palavra que aquele autor usou que caracteriza muito seu estudo. Então, coloca os 3 pontinhos aqui, entre os colchetes, ativos, coloca depois os colchetes de novo e entre aspas. Vou até colocar lá isso daqui. No caderno é outro exemplo. Deixa eu copiar aqui. Vocês podem ir copiando. Eu vou copiar só aqui. Por exemplo. Aí a gente coloca lá no nosso caderno. Esse daqui é nosso outro exemplo. Tá vendo? Sempre lembra que aqui a gente precisa do ano e da página.
tá? E lembra dos 3 pontinhos aqui. É porque o texto continua. Ok? Tem alguém copiando? Ou pode passar? Ou não quero copiar, professora? Só um minuto. Ah, obrigada. Eu também. Professora Lívia está tentando entrar, só que ela não está conseguindo carregar o AVA. Lívia, Isso. Tive dificuldades. fala com ela que eu mandei por e-mail dela, porque ela me mandou o trabalho por e-mail, aí eu respondi com o link da reunião lá. Vou avisar ela. Obrigada. Eu tentei copiar pro WhatsApp, mas eu não consegui o link, entendeu? Porque não deu, parece que perde o link quando você copia pro WhatsApp. Aí pro e-mail eu consegui. Aí eu mandei para, acho que o Jefferson e ela eu tinha respondido eles. Nossa, assim ficou horrível. Ixi. Ixi. Droga, não entra. Ai. Esses barulhinhos acho que deve ser. Isso me complica, professora. Como é que foi mal? Tô aprendendo também, pessoal. Eu também tô tomando uma coça aqui. Aqui, ó, esse é um outro exemplo, né? Falta mais um exemplo agora. Vou usar a borrachinha e colocar aqui em cima. Pequenininho, né? Esse. Ai, agora. Vocês não estão escutando meu marido aí, não, né? Ele fala meio alto. Vou tentar colocar só um pouquinho mais. Agora tem um outro jeito. O outro jeito que a gente vai aprender é quando o texto que você quer citar tem mais do que 3 linhas. Aí coloca aí. Ah, aqui dá Tem para como aumentar um escrever, pouquinho a né? letra? Desse daqui não. Droga. Calma aí, deixa eu tentar. Tá vendo? Ele fica meio. Mas Você aqui, tá, você tá pelo notebook, ô Tainá? Tô. O meu aqui, eu afastando os dedos, tipo o touch da tela do celular, ele dá zoom. Coloco a setinha no meio da tela, afasto os dedos que ele dá um zoom na tela. Aprendi isso agora. mas calma aí. Deixa eu colocar. Mas eu Não leio para consegui não, você, Jefim. Tainá. É Barbour, né? Aqui entre parênteses, 1971, vírgula, página 35, descreve, 2 pontos, entre aspas, o estudo da morfologia dos terrenos, abre colchete, 3 pontinhos, fecha colchetes, ativos, abre colchetes, 3 pontinhos, fecha colchetes e 2 aspas. O estudo da morfologia Dos terrenos. Que fica embaçado, assim, né? Quando puder, aí vocês me falam. por mim já pode. Beleza. Agora a gente vai para o outro. Foi? Sim. Beleza. Agora a gente vai para a citação
O Rafael tem uma pergunta, professora, Opa, no chat. calma aí. Obrigada. O nome do autor e página pode ser colocado antes da citação? Na citação direta, é o caso que a gente viu agora. Por exemplo, eu não sei se... Que horas que ele mandou isso? Ah, agora, né? Então, por exemplo, você pode até falar que a pesquisa de tal pessoa descreve e coloca depois dessa forma, Rafael, aqui, ó. Por exemplo, aqui também tem... mas normalmente a citação, o autor pode vir antes, mas dessa forma. Tá vendo? Você até pode colocar, quer ver se tem exemplos? Às vezes pode só colocar o ano, mas depois, quando coloca no final, tem que colocar a página. Mas normalmente a gente coloca o ano e a página dessa forma, que nem a gente cita de forma indireta, mas só acrescenta a página. Entendeu? Deixa eu ver se aqui tem, ó. Não, aqui já é outra. Então é dessa forma, quando é antes. Agora a gente tem a citação direta com mais de 3 linhas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrastar a margem, recuar a margem 4 centímetros da margem esquerda e colocar uma letra maior. Aqui, observe que o exemplo aqui, a teleconferência permite ao indivíduo, né? Aí depois coloca entre parênteses o sobrenome do autor, o ano e a página. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Eu peguei de um artigo, por exemplo. Aqui, deixa eu ver. Ó, nesse caso aqui, deixa eu colocar a apresentação. Nesse caso aqui, o Winnick 2004 é uma citação indireta, né? Aqui tá, o artigo estava em colunas, aí ficou bem espaçado aqui, né? Bem comprido essa parte na vertical. Mas aqui é uma citação indireta e aqui ele faz uma citação direta, né? E depois, provavelmente, ele vai comentar. Tá vendo, ó? Em relação à letra aqui, em relação ao texto principal, tá menor. E tem um recuo de 4 centímetros. E no final, o autor, aqui são dois autores, né? Autor 1, autor 2, vírgula, 2008, vírgula, página 4, por exemplo. Então, às vezes tem uma ideia que você quer reproduzir mesmo. Então, como aqui a gente tem a citação de mais de 3 linhas, né? Se você citasse ela aqui em cima, passaria de 3 linhas. Então, a gente cita de forma direta. É dessa forma. Então, vamos colocar no nosso resuminho. Então, aqui, coloque aqui, mais de 3 linhas, Aqui vocês coloquem aí no caderno um esqueminha, mas tipo aqui, recuo de 4 centímetros. Faz o esqueminha de forma que vocês entendem, né? Como se fosse o texto aqui, tá, gente? E aqui, Clipel. (2011)
Opa, 2011, vírgula, página 50. Serve para tudo tá tudo tá na mesma margem aqui, tá bom, gente? E aí coloca Nesse uma caso, não observação precisa aqui. usar aspas? Não precisa. O recuo já diz que já está sendo citado de forma direta, entendeu? Entendi. Aí só coloca uma aspas aqui que a letra tem que ser menor do que a do texto. Vou colocar aqui, mas aí vocês colocam letra menor do texto lá. Letra menor. Maior não, professora? Menor. Mas vai parecer maior. Não, eu até mostrei para vocês. Aqui não tá não, ó. Aqui tá mais espaçado, tá vendo? É porque eu acabei aumentando a figura, né? Porque eu fiz Ctrl C, né? Cadê? Mas, por exemplo, nesse daqui, ó. Com letra menor, tá vendo? Com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. Aqui parece que tá tudo igual, né, gente? A letrinha. Ó, às vezes, vocês É porque o precisam... nome da pessoa fica em maiúsculo, né? Sim, ó. Aí tem um ponto, abre parênteses aqui. Observe que ainda não tem ponto aqui, né? Mas às vezes eles colocam, tá vendo que aqui colocaram? E é a mesma norma. Então esse pontinho aqui não tem problema não, ao final. Porque às vezes eles não colocam nem pontinho aqui. É porque aqui terminou a frase, né? O texto. Outra observação legal dessa parte é porque a gente, numa situação direta, a gente pode grifar uma parte que a gente acha mais importante. Só que no final da citação a gente tem que colocar grifo nosso. Ou quando grifo nosso ou grifo do autor, né? Outra coisa interessante é que às vezes a gente pode pegar um livro em inglês e fazer a tradução. Aí a gente tem que colocar aqui, não precisa nem volume, não. Às vezes aqui é uma informação a mais, né? Aqui a gente pode ter tradução nossa. Então, são outras coisas que a gente pode precisar no nosso artigo. Ah, a gente só tem informação de um artigo em inglês e a gente quer citar. Então, a gente traduz e coloca no final tradução nossa. Beleza? É mais uma informação, assim, que se vocês precisarem um dia, vocês podem usar. Bom, citação é uma coisa. Citação, vocês vão fazer a citação no texto. Referenciar, a gente começou a ver na aula passada, né? Na aula que vocês me mandaram do... A gente fez lá do livro, que a gente abriu na biblioteca virtual. Então, agora, vocês já usaram aquela citação sem ser da ABNT, a APA? Vocês nunca ouviram falar? Nunca ouvi Nem vi. falar. Não, né? Então talvez é a ABNT mesmo a de vocês, né? Porque, gente, tadinha da Lívia. A Lívia tá tentando ainda, não, né? Não, né? Eu acho que ela ficou sem internet de vez, porque ela não recebeu minha mensagem do WhatsApp. Ah, entendi.
Mas vamos lá. Uma das... Livro é uma coisa que a gente cita muito, vocês. A gente aprendeu na aula retrasada, no laboratório. Lembra que a gente colocou daquele livro? Agora, outra forma de referenciar que vocês usam muito é dissertação de trabalho, dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso. Então, agora a gente vai fazer um exemplo nesse sentido. Aí, o que eu gostaria? Eu vou fazendo aqui no meu caderno também. E aí, eu queria que quando estivesse pronto, vocês mandassem a foto no grupinho do WhatsApp. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu quero referenciar um trabalho aqui, uma tese, né, nesse caso, conforme a ABNT, o que eu tenho que fazer? Colocar o sobrenome do autor, o restante do nome dele, aí às vezes fica a critério colocar inicial somente, né? Depois, o título da dissertação, do trabalho em negrito, a data em que esse trabalho foi publicado, aqui tem pontinho, né? O tipo de trabalho, né? Tipo assim, tese, dissertação, TCC. O título, aqui no caso é um doutorado em cardiologia, ou um mestrado em educação física, tracinho, né? Faculdade de Medicina, ou USP, ou Pitágoras. Não, aqui, tipo assim, o que aqui é Faculdade de Medicina, é na Universidade de São Paulo, às vezes tem várias faculdades, né? Então, no nosso caso, só seria Pitágoras, Guarapari, 2009. Então, anotem aí esse modelo. Vou anotar aqui também, para ver. Então, vocês colocam aí, referências agora, o título. Citação é uma coisa, deixa eu voltar lá. Citação é uma coisa, referência é outra. Então, vamos colocar o título lá no caderno. Que agora acabou essa parte, né? Arquivo novo. Referências. Referências. Como referenciar? Como referenciar? O primeiro lá vai ser TCC, dissertação, tese. E aí vocês colocam um exemplo. Esse exemplo do slide. Deixa eu compartilhar de novo. Aí vocês não precisam colocar tudo o nome, tudo aqui assim, não, né? Aí vocês colocam 2, 3 pontinhos para ir mais rápido. Deixa eu colocar aqui também para ver como que é o tempo. Está escrito tese, doutorado em cardiologia, para a gente colocar como? Não, aqui vocês podem reproduzir. Reproduzir mesmo. Tainá. Tainá, né? Tá falando? Isso. Aí, o que eu falei que talvez podia mudar é esse daqui da faculdade. Opa. Ai, Jesus, cadê o negócio? Aqui. Podia mudar a tese, é tudo reproduzir mesmo, gente.
Que aí depois a gente vai fazer um exemplo. Deixa eu até colocar aqui. Autor, né? Título. Ano. Tudo pontinho, né? Tipo, autor, ponto. Professora, mas Título, ponto. começa lá no Oi. Aguiar. Sim. Por quê? Você tá copiando o quê, ô Jefferson? Ai, ai. Eu É aqui, ó, onde a começo setinha tá passando. no Esse é um 10 aqui, exemplo. mas eu deixei o espaço, dá para copiar para trás. Aí o título. No caso, esse daí é referente ao TCC. Não, a tese. Tá vendo? Que o tipo tá aqui, tese, ó. Ah, entendi. Tese é doutorado, né? Ah, entendi. Aí eu vou colocar tese na frente, tese, Isso. aí eu começo. Entendi. Por exemplo, quando for eu, assim, né? O meu, se eu terminar, se Deus quiser, vai ser tese, só que o meu é doutorado em engenharia mecânica. Entendeu? Aí, tipo, tese, SE, tese, dissertação ou TCC. Aí, doutorado de quê? Aí, se fosse de dissertação, seria mestrado em educação física, entendeu? Sim. Tô com fome. O bom é que a gente tá em casa, né? Se fosse intervalo, é só ir ali, comer uma coisa e voltar. Cardiologia, por exemplo. Universidade de São Paulo. São Paulo, a cidade, né? Onde foi publicado. No nosso caso aqui, por exemplo. Ah, eu já tinha falado, né? Faculdade Pitágoras, Guarapari, 2019, se fosse. Quando terminar, me dê um ok, tá? Foi. Eu terminei Terminei. aqui. Agora, a gente vai fazer um exemplo. Ó, eu dei vários prints em um trabalho, nas páginas iniciais. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é o autor, né? Então, como que a gente tem que colocar o autor? Conforme assim, a gente vai reproduzir isso daqui, essa parte aqui, para esse exemplo agora. Esse exemplo é uma dissertação. Tá vendo, ó? Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção do título de doutor. Ah, ixi, é tese, gente, porque aqui é doutor, né? Ó, doutor em educação na área de concentração, filosofia e história. É doutorado também. É bom que fique igual. Então vamos lá. Quando vocês terminarem, aí me manda no WhatsApp, por favor. Eu vou fazer aqui também.
Então, Professora, explica de novo o que primeiro é pra gente fazer. Também não entendi, não. não. Assim, tá vendo? Aqui é o jeito de referenciar. Aqui ele deu um exemplo. Agora, a gente vai a referenciar a partir de um trabalho qualquer. Então, isso daqui são prints da tela da folha da capa e folha de rosto de um trabalho. Aí, o que a gente precisa identificar? O autor, Ainda tô a no slide. universidade. Oi? Tá no slide ou tá Aqui em a outra gente tela? tem... Oi? Tá no slide ou tá em outra tela? Tá no slide. Tá no slide que tem várias paginazinhas. Eu vou tirar aqui e colocar no WhatsApp. Eu tô vendo a tela dissertação barra tese. Isso daí mesmo. Essa? Ó, eu vou fazendo aqui, ó. O primeiro eu vou fazendo. Calma aí. Para vocês entenderem, ó. Vou colocar aqui um negocinho de texto. A gente vai ter que referenciar esse trabalho. Então, a primeira coisa é o título, ó. O nome do sobrenome, né? Sobrenome do autor. Beth. É Mauro Beth. Vírgula, Mauro. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Entenderam? Ou ainda não? Eu vou fazendo esse. Mas aí vocês vão fazendo aí também. Entendi. A janela. Qual que é o título? Eu dei um print lá no título. Tá vendo? A janela de vidro, esporte, televisão e educação física. No caso, a gente vai ter que usar esse material aí para a gente construir a nossa referência. Sim, sim. Entendi agora. E lá foi um exemplo. Agora a gente vai construir a nossa a partir desse trabalho. A janela de vidro, esporte, televisão e educação física. Ponto. Depois a gente coloca em negrito, tá? Vocês aí podem sublinhar e colocar a observação. Beleza, o título. Agora é o ano que a gente precisa. O ano tá aqui embaixo, ó. Tá bem pequenininho. 1999. O ano, deixa eu lembrar aqui também. O ano é pontinho, pontinho. Vamos lá. 1997. Pontinho. Continuando. O que precisa agora? Se é uma tese, dissertação ou TCC. Nesse caso aqui, eu pensei que era dissertação, mas como o título é doutor, então é doutorado. É tese. Para mim mudou o slide. Não, tá aqui ainda. É, Tá é daqui. sobre as referências NBR? Não. Não, mas tá em Espera outra aí que tela. vai voltar. Tá. Tá nessa daqui, ó. Vou mandar uma foto lá. Às vezes dá um delayzinho. Tá nessa daqui, mandei lá, ó. Tese. Voltou. Voltou? Doutorado em educação. Ponto, né? É ponto. Pra não precisar voltar lá. Aí agora é o quê? O nome da faculdade.
Universidade Estadual de Campinas. Aqui, ó, tem um exemplo que dá certinho com aquele exemplo que a gente fez, né? Que aqui, ó, tem faculdade de educação na Unicamp, né? Universidade Estadual de Campinas. Campinas é onde? Campinas, né? Campinas, vírgula, 1997. Tá muito pequenininho? Vou colocar em vermelho aqui para. Aí essa parte aqui, normalmente, quando a gente tem 2 pontos, é só o primeiro título que é em negrito. Não é todo o negrito. Se não tivesse 2 pontos, é como se aqui fosse um título principal e um subtítulo. Então, coloca essa observaçãozinha lá também. A minha tá travada aqui. Só apareceu o tese até agora. Oi? A minha tá travada aqui, só apareceu naquela referência que você estava construindo, 1997, ponto, tese. Aí parou ali. Não mandou mais não. Ó, vou mandar. Será que é meu marido que tá com a internet aqui? Não acredito. Que ele começou uma reunião online agora. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, pessoal. O pau vai quebrar agora. É, Jéssica, tô escutando, tá? Apareceu agora. Jéssica, você acha que eu não escutei, não, né? Não sei se é aí, se é o meu ou de vocês. Tem alguém vendo a página certa? Agora tá certo. Agora apareceu. Entendi. Mas é isso. O pau vai quebrar. Vocês são tensos. Aqui. Beleza. Todos terminaram, entenderam? Não terminei, só tô terminando agora essa parte. Tá. Doutorado. Por que tem que ser entre parênteses, professora? Esse doutorado em educação. Porque é assim que a BNT fala, entendeu? É uma norma dela. Caso você está referenciando Referenciando conforme a norma da BNT um trabalho de doutorado. Ah, entendi. É como se fosse não sei, é o tema, né, do trabalho? Sim. O título ali, da onde ele é, né? O autor, são as informações básicas da. Com essas informações, teoricamente, a gente consegue achar esse trabalho. Entendi. Um pouco complexo. Show? Todo mundo tá aí ainda? Todo mundo tá quietinho? É porque acho que a orientação é como a nossa turminha é menor,
Obrigada, Rafael. O problema é nos alunos, aqui tá sem delay. Briguei com o esposo à toa. Rafael que é o problema. É. Ai, ai. Normalmente, quando a turma é grande, né? Aí a gente pede para tirar o áudio, mas na turma pequena. Terminaram? Sim. Sim. Ok. Agora a gente vai passar para o outro. Agora a gente vai referenciar algumas coisas da internet. Uma matéria, um periódico eletrônico, né? Depois a gente vai para o artigo, mas primeiro aqui uma coisa da internet. Então a gente tem várias coisas. A gente tem artigo e matéria do jornal, né? Aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tem, eu repeti o texto de site, entendeu? Então a gente vai fazer um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver qual é o exemplo que eu coloquei aqui. Aqui eu peguei uma notícia do G1. Então, como referenciar essa notícia? Às vezes, por exemplo, vocês querem referenciar uma notícia no contexto de vocês. Como que a gente vai fazer? Primeiro, se tiver o autor, a gente coloca sobrenome, pode colocar lá, matéria da internet / jornal, no caderno de vocês. Porque agora foi dissertação, né? Aí agora, matéria, site, internet. Aí como que a gente vai fazer? Vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Copio o exemplo base aqui. Isso serve para jornal impresso também? Só que não vai ter aqui, ó. Essa parte aqui a gente não vai ter, não vai ter como colocar, tipo, o link do jornal. Aí a gente vai só ter que colocar o volume, essas coisas. Entendeu? Mas serve. Ok. Então vamos lá. Cada autor que eu pego aqui como Karazai. Então, copia esse exemplo. Autor, né? Entenderam o que é para fazer? Sim. Ok. Então, Karazai. Vírgula. Esse é o nome da pessoa aí que escreveu essa matéria. Estelita Haas. Eu fico reclamando do meu nome às vezes, tá? Aí coloco. Não precisa escrever. Trump agora promete acabar com a política que separa a família. Vocês podem colocar título da reportagem. Título da reportagem. Nesse caso aí, o título não precisa ser negrito, né? Não, não, você vai ver, ó. Quem vai ser negrito aqui vai ser tipo a revista ou o jornal, entendeu? Ah, sim. No nosso caso lá vai ser G1, aqui é Folha de São Paulo. Tá vendo? Então, nesse caso, é o jornal que é em negrito. Folha de São Paulo. Professor, então o segredo é seguir as regrinhas, né? Sempre primeiro o Sim. autor,
Aí depois o Sim. título da matéria, nome de jornal, ou no caso Como do vocês livro. não têm negrito aí, vocês colocam sublinhado, né? E depois. Tá. Aí, tipo assim, ó, Folha de São Paulo, cidade de publicação, que é São Paulo, né? Esse é fácil, São Paulo. Aí depois dia e mês do ano. 20 de junho. Aqui, abre um parênteses aqui. O junho é assim, tá vendo? É sempre abril, as primeiras letras e pontinho. Maio é mai, ponto. Julho é L, ponto. É dessa forma que coloco. De 2018. Aí tem a parte aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, um pouquinho menor. Mas, ó, disponível em. Aí é dessa mesma forma. Disponível em 2 pontos. Aí abre esse negocinho aqui, ó. Esqueci o nome. Tipo de menor. Menor, maior. E fecha. E a gente tem que copiar o link. O link da página que a gente tirou a reportagem. Tá vendo que aqui é bem parecido? Ó, Trump agora promete acabar. Tá bem Não tô parecido com o vendo. título. Agora, ó, disponível em. Coloca esse símbolo aqui. Tá ouvindo agora? Não Esse tô vendo, símbolo não. aqui. Não tá? Não. Eu não mudei nada. Ah, não tá vendo, né? Calma aí. Onde foi? Foi? Pra mim foi. Acho que é porque saiu, às vezes sai. Aqui, ó, disponível em 2 pontos. Abre esse menor aqui e depois o maior, como se fosse. E aí vai copiar o link da reportagem. Aí vocês podem até colocar, abre aspas, esqueci o nome disso, gente. Alguém me ajuda? O maior, né? O maior, menor aí. Você pode até colocar link da página. Depois coloca aqui ponto, né? Ó. Ponto. Acesso em 20 de junho de 2018. Às vezes não tem esse D, tá? Isso é porque pode ser variável, então depende do trabalho que você está fazendo, depende da revista que você está escrevendo. Oi? Sinceramente, a gente passa por tantas referências todos os dias e não presta atenção em nenhuma, praticamente. Entendi, não, mas tudo bem. Não, Vamos falando, a lá. gente, em tudo que a gente faz tem referência. Só que a gente nunca Uhum. presta atenção. Ah, A gente entendi. geralmente passa batido. A gente lê o que tem que ler, mas nunca presta atenção na referência. Uhum. É porque a partir de agora talvez vocês começam a fazer mais trabalhos que precisam entregar e aí precisa referenciar. Entendeu? Porque a gente pede muito trabalho para referenciar depois. Sim. E o trabalho final de vocês é assim, né? Então é bom vocês. Sei que vocês estão no quarto, quinto período aí, mas é bom já pensando. É sexto, né?
Ah, esqueci. Terminaram? Acredito que sim, mas eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Terminaram? Sim. Eu Beleza. acho que Aqui. Quando não tem autor, vocês colocam o primeiro nome da reportagem, tá vendo? E aí segue a mesma coisa, né? Vamos lá pro exemplo. Eu vou fazer junto com vocês de novo. Aqui. Vou colocar aqui em cima. Inserir caixa de texto. Primeira coisa aqui que vocês teriam que fazer é o quê? Colocar o autor, né? O título, Vocês já não? ouviram isso daqui? Oi? O título, não? Não, primeiro é o autor. No exemplo Ó, sem autor? Não, mas aqui está escrito por G1 Mog das Ah, Cruzes e entendi. Suzano. Entendeu? Ah, entendi. Então, aqui é tipo uma página deles. Mas é interessante que a gente coloque isso aí. Aqui deve ser assim, ó, Mog das Cruzes deve ser tipo um autor, vamos considerar, e Suzano outro, entendeu? Então vamos lá. são cidades, professora. Oi? Aqui no caso são cidades. Mogi das Cruzes e Suzano. São cidades de São Paulo. Não, eu sei, mas eu tô falando, Aí vai colocar como tipo autor. assim, vamos supor que aqui é um. É, realmente, tipo assim. Porque, por exemplo, tem o site, eu fui procurar, tem o site que tá. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí no E caso ali eu posso colocar como? Eu coloco Cruzes e Suzano. aqui eu colocaria Mogi das Cruzes e Suzano. Tá. Tipo assim, porque eu vou mostrar para vocês como que é. Notícias G1. Eu cliquei lá, é como se fosse uma página, entendeu? Notícias G1. Se bem que acho que é mais fácil entrar. Última notícia. Últimas notícias. Deixa eu tentar achar isso daqui de novo. Ai, não achei aqui de novo. Mas é como se fosse notícias desse lugar aqui. Tipo assim, tem uma página só disso daqui que tinha aqui. Entendeu? Então, a gente coloca esse nome aqui. Mogi das e Suzano. Então, o nome da página lá. Aí agora tem que colocar o título. Santa Isabel proíbe turistas e faz fiscalização nas estradas da cidade
causa do coronavírus. Opa. Vírus. Beleza. Bom, depois do título vem G1, né? Que aí teria que ser em negrito. Que eu tirei lá do G1. Às vezes escreve por extenso, mas aí G1. Aqui. Eu teria que observar lá aonde foi publicado isso. Aí, como eu só dei print, vamos colocar São Paulo mesmo, entendeu? Ok? São Paulo. Aí tem o dia aqui embaixo. 26 de junho. Opa, junho, olha. De março, né, gente? Março. Tem uma dúvida do Rafael, professora, no chat. Tá. Calma aí. Sim, sim. Abrevia, tá? Vou até colocar link do site, porque ninguém merece ficar copiando ali, né? Ali em cima. Eu vou até colocar aqui 20 de março. Acho que março é assim. Vou procurar aqui rapidinho como fazer. Março de 2020. Ai, vou ainda tomar. Disponível em. Ai, agora ficou pequenininho demais aqui, não dá. Disponível em. Abre menor e maior aqui. E aí seria fazer o quê? Copiar esse link aqui. Aí com o link do site. Ponto, acesso em. A gente poderia ter acessado, assim, depois, né? Aí poderia colocar o dia que vocês pesquisaram. 20 de junho de 2018. É aqui que a gente vê quando o aluno faz o acesso. O aluno faz trabalho de última hora, tá? Uhum. Deixa eu colocar aqui em negrito. Mas o aluno pode inventar uma data, professor? Ah, calma aí. Não, é bom não, né? Porque aqui, Não. tipo assim, se for num artigo, sei lá, eu pesquisei e depois não entendi. Não lembrava do dia. Coloca o dia mais ou menos, né? Gente, aqui eu coloquei tudo errado. É março de novo. Isso. Foi. Onde que é março? Ah, no final, 20 de No março. final, eu coloquei junho. E aqui 26 também, eu, hein? Coloquei tudo errado. Nada empregado, não. E quem tá comendo esse abacaxi?
Quando terminarem, por favor, dá um oizinho, um gritinho aí. A gente vai terminar aqui, tá? Daqui a pouco. Agora que eu vi que hora a hora. Olha a hora. Eu sempre fico a mais que vocês. Aqui, outra coisa importante, às vezes a gente tem sites, tipo, que são da União. Aí, normalmente, a gente coloca Brasil, Ministério da Saúde, entendeu? A gente coloca dessa forma aqui. E se a gente precisa repetir o mesmo autor, como se fosse, a gente coloca um tracinho e ponto, ó. Então, também é interessante. Bom, só para finalizar, eu queria falar um pouquinho, depois a gente referencia um artigo científico. Outro dia eu falo, só para a gente terminar aqui, porque eu olhei o horário, né? Mas, vamos lá. Essa unidade, ela fala muito sobre fichamento. Vocês chegaram, antes de eu falar de fichamento, vocês chegaram a ler os tipos de pesquisa no AVA? Ou não? Para fazer aquela atividade que eu passei para vocês? Eu olhei no livro. Eu acho que foi essa parte mesmo. Deixa eu ver. Não. Essa daqui, ó. Eu olhei lá embaixo, tipo, os passos que deveria seguir. Entendi. Mas eu corrigi só um por enquanto. Aí a pessoa me fez me mandou uma pesquisa, por exemplo, explicativa, experimental, né? O exercício 2 lá. Mas semana que vem eu retomo nesse negócio de pesquisa. Para eu só terminar aqui com essa questão de fichamento. Eu vou falar 10 minutinhos aqui, 5 minutinhos a gente acaba. Bom, antes de falar de fichamento, é interessante a gente entender as fases da leitura informativa. Eu não sei se vocês fizeram os exercícios do AVA, mas tem isso lá. Então, é importante a gente faz isso daqui automaticamente. Por exemplo, as fases aqui são leitura de reconhecimento, leitura seletiva, leitura crítica e leitura interpretativa. É meio intuitivo isso daqui. Leitura de reconhecimento e pré-leitura é onde você vai começar a levantar as fontes bibliográficas, ou seja, aquele assunto, levantar conteúdo do assunto que você deseja. Bom, só que você vai começar a ler várias coisas aqui daquele assunto. E a partir daquele todo, você vai começar a selecionar a sua leitura. Você vai começar a funilar, né? Porque às vezes, por exemplo, na educação física, a gente tem várias vertentes. Então, você vai começar a ser seletivo, vai começar a ler o material de acordo com aquele estudo. Depois vem a leitura crítica ou reflexiva, que seria a leitura. Você começa a ter, tipo, a sua opinião, não a sua opinião. Você, a partir de uma leitura, você consegue já delimitar o seu estudo, né? E no final, a gente tem a leitura interpretativa, que é a fase em que se decide se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não naquele trabalho que você está fazendo.
Então, é interessante, ó, leitura de reconhecimento, seletiva, crítica e interpretativa. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Falando isso? Teoricamente, meio que a gente faz automaticamente fichamentos para quando a gente está no início de uma pesquisa. Ah, professora, mas o que seria fichamento? Bom, você meio que vai. Aqui a gente tem um exemplo, né? Você vai identificar. Aqui a gente só referencia, que é tipo uma ficha, fazer uma ficha. E depois você vai colocar nessa ficha, ou nessa parte do cérebro ali, né? Que a gente faz meio isso automaticamente, o que aquele texto, artigo, está falando. Então, por quê? Tipo assim, antes, quando a gente não tinha internet, a gente tinha até exemplos de ficha bibliográfica. Que seria aqui, ó. A gente colocava meio que a referência do artigo, ou das técnicas de pesquisa, e a gente ia procurar através da ficha desse livro. Hoje, com a internet, não tem mais isso. O que a gente tem é, por exemplo, a gente tem vários tipos de fichamento. Aqui a gente tem uma ficha de resumo. Normalmente a gente coloca o autor, a referência daquele artigo e só informa de forma direta o que aquele artigo está falando. Por exemplo, estudo da identidade nacional, por exemplo, esse livro aqui fala sobre o estudo da identidade nacional. Está profundamente ligado à reinterpretação da cultura popular brasileira, que, por sua vez, está relacionada a grupos sociais e à própria construção do Estado. Os autores abordam a cultura brasileira, da identidade nacional, assunto que, segundo eles, tem sua origem no Brasil antigo. É meio que informativo, não tem nada da sua opinião aqui. Certo? Então, é como se você... eu vou ler vários artigos. E aí você vai colocando o que cada artigo fala, para depois dar a sua opinião a partir de um resumo crítico, depois, por exemplo. Então, é assim. Aqui, normalmente o fichamento, em relação ao resumo, os alunos estão em busca do domínio do assunto. É no começo de uma pesquisa. Já um resumo, depois a gente vai ver resenha, os alunos já possuem domínio do assunto, então eles conseguem fazer uma condensação do texto. Já no fichamento, usa muito citação do autor, às vezes até citação direta. Deu para entender mais ou menos o que seria um fichamento? É mais ou menos isso daqui. Sim. Para mim ficou claro. Foi? Aí eu queria só que a gente fizesse... Cadê? Poxa, cadê o exercício? Tinha um exercíciozinho do livro. Não sei onde eu fiz. Depois eu trago. Por exemplo, aqui... Deixa eu colocar aqui no livro, rapidinho, para a gente finalizar. Já está dando 9 horas, meu pai. Por exemplo, aqui. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Pra mim não. Aqui, ó. Tá aparecendo. Pra mim também não. Apareceu agora. Agora tá aparecendo o livro? Ainda não tô vendo. Calma aí que acho que vai aparecer.
A minha apareceu já. O pessoal que apareceu já vai lendo aqui, por favor. Foi aqui. Ah, beleza. Vou ler aqui com vocês. A prática do fichamento é uma alternativa para auxiliar o estudante, pesquisador ou profissional a organizar fontes de informações necessárias para os estudos. Os fichamentos podem ser compreendidos como, letra A, a arte de resumir textos e reescrevê-los conforme as normas estabelecem. B, o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra em fichas que permitirão o acesso ágil à informação necessária. C, a adequada utilização das normas da ABNT para sistematizar as informações necessárias à organização de um trabalho. D, a forma de identificar o tipo de texto que está sendo lido. E, a organização dos dados bibliográficos da obra escolhida para ser lida. O que vocês acham? Eu vou de B. Também acho que seria B. Sim, quando aqui, ó, quando tem esse negócio de resumir, já não é. Como é fichamento, né? Normalmente está em forma de ficha também, né? Aquela coisa. Mesmo aqui deu uma emboladinha, sistematizar não é de forma sistemática, assim, informações necessárias. A forma de identificar o tipo de texto pode até estar aqui, né? Mas não é em si isso. E a organização de dados bibliográficos também não é. Então, aqui seria a B mesmo. Beleza? Então, guardem isso no coração de vocês. Fichamento é compreendido como o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra em fichas que permitirão acesso ágil à informação necessária. Esse fichamento pode ser de citação, né? Ou também ter descrições sobre a obra, né? Ele pode ser também referenciando só o textinho lá, tipo, eu até coloquei uns exemplos aqui, mas não sei onde estão. Mas enfim, é meio simples assim mesmo. Eu vou trazer um exercício na próxima aula de um exemplo de um fichamento. Aqui a gente tem, ó. Eu já dei um exemplo ali, né? Não sei onde eu coloquei o outro, mas depois eu mostro para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa que eu passei de novo, mas a gente vai fazer o seguinte: na próxima aula, vocês estão conseguindo chegar às 7 horas em casa? Ou 7 horas fica muito em cima? Sinceramente, eu estava em casa, só que eu não lembrava que tinha aula hoje. Ah, entendi. E quando é presencial, você fica mais ligado, né? Tem que se antecipar, tem que se arrumar e tal. Agora, como é online, aí eu não tenho costume, é minha primeira experiência com aula online, tanto que eu fico meio perdido, tô me achando ainda. Mas isso Mas eu também tô. Aí, porque aí a gente faz no horário certinho, porque hoje deu 2 horas de aula já aqui. Não, nas Eu tô... próximas aulas eu vou ficar mais atento. Eu acho que dá pra gente se comunicar pelo grupo. Sim, mas eu mandei para vocês. Acho que mandei muito em cima da hora, né? Aí vocês não viram. Aí Mas eu quando mando. eu respondi, aí até eu entrar e me organizar aqui, ainda demorei. Eu fui ver, acho que era 7h10 já.
Ah, entendi. Mas aí eu mando então um pouquinho, porque eu mandei só 6h30, né? Mas Não, aí a eu gente. vou tentar me organizar para não prejudicar a aula também. Tá. E então, semana que vem vai ter da mesma forma, às 8h30 a gente vai parar certinho, tá bom? Dei uma Tá bom. olhadinha no que é resumo e resenha. E qual a diferença dessas dois tipos aí? Tá bom? Tá bom. Eu vou fechar aqui. Alguém vai me dar mais um tchau no chat? Eu posso desligar aqui. Tudo certo. Então tá Vai, bom, obrigada. professora. Porque eu me Boa sinto meio noite. sozinha Muito aqui quando obrigado. vocês saem. Vocês saem do nada. Você fica panguando aí. Boa noite Ai, para não. todos. Boa Valeu, noite, boa noite, gente. gente. Até a próxima aula.